Vamos lá, Minhoca. Destaques positivos do Lion nessa vitória acachapante. Além de Guilherme, que sem sombra de dúvida foi o jogador mais importante, né, da partida, e aí, ainda para completar do que eu já tinha falado sobre Guilherme, é bom que se compreenda que nessa ideia que o Vojvoda utiliza muitas vezes o Guilherme, e ele é uma peça que, além dele te dar uma objetividade, que é quando tem essa discussão, e tudo bem, a pessoa gostar mais do Romarinho, o Romarinho não é um jogador objetivo, ele não é vertical, ele não é um jogador, como é que eu posso dizer, agressivo, ele é muito mais preocupado com o drible, muitas vezes preocupado com a jogada mais plástica do que a jogada mais objetiva. São dois jogadores erráticos, é bom deixar claro. Mas o Guilherme é uma peça que ele perde a jogada e ele já está tentando de novo na segunda. Se ele perder a segunda, ele tenta na terceira. O Romarinho é um jogador que o cara botou a mão no ombro dele, de vez em quando ele para e o juiz não vai dar falta, meu amigo. E aí você tem que entender o contexto de jogo que você tá vivendo. Por isso que a gente vê, às vezes, o Guilherme mais... Por exemplo, Fortaleza, como foi naquele jogo contra o Libertad, né? Ele fez o Guilherme jogar de ala esquerdo ali naquela reta final. Porque era um jogador agudo que tentava. Então, mesmo errando, muitas vezes, o Guilherme, ele é uma peça que sempre faz o Fortaleza ir para frente. Nunca é o Fortaleza indo para trás. Só que, às vezes, a bola vai cair no pé do Guilherme, um cruzamento vai sair errado dos pés dele. Uma chance muito boa vai ele acabar desperdiçando. Mas eu não tenho nem dúvida, hoje, no elenco do Fortaleza, que o Guilherme é uma peça totalmente encaixada para contextos de jogos onde o Fortaleza precisa de objetividade. Isso é a história da carreira de Guilherme, pô. Onde é que Guilherme foi titular absoluto, assim, sabe? Sobrando. Talvez só no esporte, num contexto de Série B e assim, com momentos que a galera falava, velho, tem que render um negocinho. Aí voltava a render. Agora, nunca foi um jogador que oferecesse muito mais que entrega e aquela jogada muito bacana que ele faz na diagonal, cortando da esquerda para a direita, batendo, finalizando, fazendo algum passe. Mas não é um jogador completo, 100%, que vai fazer com que você deposite todas as suas fichas nele e que faça o time jogar em torno dele. Mas ele é útil pra cacete, porque essas características que a gente descreveu dele fazem com que ele seja útil para um contexto de jogo, como o Minhoca falou, mas é um contexto muito comum. É um contexto muito comum, muito importante, muito recorrente, né? É importante você ter um jogador que tem essa capacidade de quebrar a linha como ele tem. Seja com drible curto, seja com um passe, seja com velocidade, seja tirando uma bola lá em cima na marcação. Acho um jogador bastante útil. Bastante útil mesmo. E ainda o fato, sim, né? Se você olha assim, pô, o Guilherme nem jogador do Fortaleza é um jogador emprestado pelo Grêmio. Pô, entendeu? Por exemplo, pesou muito mais ano passado ter gastado no Kaiser e o Kaiser não ter muito rendido, entendeu? Isso é um prejuízo maior. Nesse caso, você tem um jogador que é muito comprometido, né, assim, com a ideia de jogo, né, com o que o Vojvoda fala para ele e ele executa, entendeu? É por isso que eu estou falando. Tecnicamente, o jogador que se atrapalha, mas em termos de função dentro de campo, é uma peça bem importante e, sem sombra de dúvida, o melhor da partida. O outro que vai é esse que está aparecendo aí na tela, comemorando que foi o segundo gol, Pochettino. É um jogador, muitas vezes, que... O Pochettino, ele tem um senso de leitura, muitas vezes, a tomada de decisão, né? Eu acho que essa é a palavra. Tem jogada que ele está no meio de campo e é uma jogada para trabalhar e ele tenta finalizar de fora da área. Às vezes ele, por exemplo, o jogo contra o América Mineiro na Série A, ele faz um belo gol de fora da área. Mas às vezes é a dinâmica de jogo mesmo, é o jogo para segurar, é o jogo para dar o ritmo necessário. Porque quando o Fortaleza tem no Caio e no Zé Wellison esses jogadores que conduzem, né, que dão o tempo da jogada na hora de rodar para a defesa, coloca no João Ricardo ou acelera esse passe, o Pochettino, tanto no jogo contra o Inter, né, o primeiro tempo do jogo contra o Inter, que foi o melhor momento do Fortaleza, e nesse jogo de hoje, ele estava em toda parte do campo. Impressionante como o Pochettino ficou direto buscando o jogo. Direto. Então, toda vez, bola ia na direita, o Pochettino aparecia. A bola ia na esquerda, o Pochettino aparecia. E sempre foi um jogador que sempre fez essa jogada acontecer para o ataque. Então, o Pochettino, ele teve momentos, e eu acho que o pior momento do Fortaleza passava também pela queda de rendimento do próprio Pochettino. Então, eu vejo que
foi um atleta que foi fundamental nesses primeiros 45 minutos, quando o Fortaleza sobra no jogo. Foi o cara da dinâmica fácil, criando possibilidades. E aí cito o terceiro nome, que é o Lucero, que fez também uma partida muito boa. Não tinha entrado bem contra o Inter, muito tempo que não jogava, é verdade. Mas a consciência dele de muitas jogadas, de criar jogadas, de se posicionar, de saber fazer ali o facão, né? Atacar o espaço na diagonal. Então, esse Lucero, hoje, apesar de não ter feito gol, foi muito importante também para fazer jogadas com o Marinho, que também foi muito bem. O primeiro tempo do Marinho foi muito bom, apesar de ter caído no segundo tempo. Então, eu acho que do meio para frente foi o Fortaleza que eu gostaria de ver, né? Em termos de saber se portar no jogo onde ele sabe que é melhor e que ele tem que ser melhor quando ele realmente vê que o jogo está para ele. E não, obviamente, se acomodar, relaxar durante o jogo, como aconteceu algumas vezes na temporada. Então, para mim, esse trio foi o melhor, mas dá para fazer menção ao Zé, o Edson, mais uma vez, foi uma partida muito boa. Né? Acho que a zaga se comportou muito bem no primeiro tempo, praticamente não deu chance nenhuma para a equipe do América Mineiro. Né? Então, são esses os pontos positivos. Muito bem. E agora, Iago, na nossa última análise, tá, do programa antes dos nossos palpites, agora a gente vai com os seus destaques positivos. Não vai ter destaque negativo. Seus destaques positivos. Celso, assim, eu acho que a análise dos destaques positivos do Fortaleza é até, assim, bem fácil de se fazer, porque a gente poderia citar, assim, muitos dos jogadores que estiveram em campo, assim. Para mim, o Guilherme é o destaque absoluto pela participação nos 3 gols, por ter sido o jogador que demonstrou mais intensidade ao longo da partida, por ser um cara que, assim, consegue se reinventar, mesmo sendo muito criticado pela torcida. Mas é um cara que vem sendo muito útil, vem sendo decisivo, e se o Fortaleza vem tão bem quanto a resultado no mata-mata da Sul-Americana, muito se deve a esse cara que muita gente joga pedra. Então, para mim, é o melhor em campo. Gostei bastante também da partida do Pochettino. Eu acho que, assim, se brincar, hoje daria para a gente chamar a partida do Fortaleza de como se fosse uma redenção dos criticados. Porque o Pochettino era outro que vinha sendo muito criticado, e com razão, porque vinha jogando muito mal, vinha entregando muito pouco ao time, e, como o Minhoca bem disse, a fase ruim dos 4 jogos de derrotas consecutivas passou muito por esse momento de pouca inspiração do Pochettino. Hoje não, hoje a gente voltou a ver aquele Pochettino que foi destaque no início da trajetória da Sul-Americana, que foi um cara que todo mundo olhou assim com bons olhos durante o início da temporada, um cara muito útil, assim, ligado no jogo, bom de distribuição de bola, atento para poder fazer o arremate, e assim, um cara que, uma coisa que estava me irritando nos últimos jogos era que ele recebia a bola, prendia demais e acabava desacelerando o ataque, fazendo com que o time perdesse boas oportunidades. Hoje não foi assim. Tanto que, assim, das 3 grandes oportunidades que teve no primeiro tempo, Fortaleza fez as 3. Em terceiro lugar, eu queria colocar o Lucero, que é um cara que, assim, vem de um contexto atípico, passou pelo momento de estar punido, de vislumbrar no horizonte, de passar 4 meses parado. A punição até o momento de hoje foi revertida, espera-se um novo julgamento, ele voltou a campo. Nos primeiros jogos a gente percebia ainda um pouco de falta de ritmo, não sei se foi o suficiente para já pesar, ou se era um momento dele que também não era um momento destacado, como a gente viu no início da temporada. Hoje não, hoje a gente viu o Lucero jogar bem, fazer bem pivô, ser o centroavante inteligente que a gente se acostumou a ver, que não só é o cara da última finalização, do último toque do gol, mas que serve bem os companheiros para poder desenvolver o jogo do Fortaleza. Então, para mim, esses foram os 3 melhores. Mas dá para citar outro nome, assim. Gostei muito da partida do Brito, gostei muito da dupla de volantes, do Zé Wellison e do Caio Alexandre. Gostei um pouco menos, mas eu acho que também vale citar a partida do Tinga. Então, assim, tinha muita gente para citar, certo? Mas os melhores são esses 3.